Horas e 34 minutos. A gente recebe agora o Rodolfo Boukel, sócio da Globus Seguros, chegando aqui na nossa programação. Bem-vindo, Rodolfo, à BMC News. Obrigada pela sua presença. Bom dia, Paulo. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece, Rodolfo, inclusive, né? Você está me ouvindo? Vamos ver se ele está me ouvindo bem. Consegue me ouvir? Estou te ouvindo. Tá bem? Sim. Rodolfo, aproveitando, né, não tem como a gente até não começar com esse tema hoje, né, quero falar muito sobre este cenário de Americanas, que divulgou ali fato relevante, assumindo a fraude. Nesse sentido, existe algum seguro ou até mesmo um instrumento, né, para que possa reparar isso para a empresa, acionistas ou credores? Eu acho que nesse caso eu vejo duas oportunidades aí de seguro, né? Ou duas possibilidades de seguro, né? Um seria a fraude corporativa, né? Onde a gente atos fraudulentos dos seus funcionários poderiam ter cobertura dentro do seguro, né? E o D&O, onde a gente consegue ter uma cobertura não só para a empresa também, quando você fala de uma empresa de capital aberto, mas também para os próprios executivos, né? Que poderiam ter cobertura que não com custo de defesa praticamente, né? Custo de defesa e indenização lá na frente. Nesse caso, a gente está vendo que existe um fato relevante, né? Existe alguns colaboradores que hoje já fazem parte de uma colaboração, né? Isso eles não teriam direito a essa cobertura, né? Mas a parte das pessoas que seriam investigadas poderiam eventualmente usar o custo de defesa dentro do seguro de D&O também. Falando nesse contexto, entender um pouquinho mais, né, para a gente explicar um pouco melhor o que é este seguro D&O, por que ele tem sido, então, procurado, quem que está procurando, a importância dele nesse cenário empresarial. Perfeito. Vamos lá, o seguro de D&O ele vem para proteger o patrimônio dos diretores e todos os tomadores de decisão dentro de uma empresa, né? Então, caso eles entrem para alguma discussão, alguma ação fiscal, seja trabalhista, e quer que seja, esse seguro protege o patrimônio do executivo e cobre todo o custo de defesa e todo o custo da eventual indenização, caso ele comprove que não houve uma fraude efetivamente por parte deste colaborador, tá? Ou deste tomador de decisão. Essa é a função do seguro de D&O, proteger o patrimônio dos executivos que são tomadores de decisão dentro de uma empresa. Rodolfo, muito bom dia para você. Felipe Nascimento falando agora. Prazer recebê-lo aqui na nossa programação. Queria entender um pouco mais, né? Como que esse tipo de seguro poderia contribuir para mitigar riscos regulatórios, reputacionais, que têm sido cada vez mais relevantes aí para as instituições financeiras. Traça um pouco desse cenário para a gente, por gentileza. Assim, acho que a gente tem o seguro de D&O, ele vem para ter essa credibilidade no mercado, né? Tipo, ele também cobre parte de multas e penalidades. Ele vem para mitigar, mas ele vem com a visão do executivo, né? Das indenizações para o executivo, a não ser que ele tenha cobertura C, que é uma cobertura quando você tem riscos relacionados a uma empresa de capital aberto, onde a própria empresa também entra como segurada, né? Geralmente, quando a empresa contrata o seguro de D&O para coberturas de indenização dos seus diretores, ela é a tomadora, né? Ela contrata isso, mas os segurados são os seus colaboradores e tomadores de decisão. Quando ela contrata essa cobertura de proteção de capital aberto, ela também se torna segurada dentro desse processo. Isso dá mais uma credibilidade. Obviamente, falando de Americanas, né? A gente falando desse cenário, dos valores dessa ação e que a gente tem ouvido na mídia, o seguro de D&O não tem nem capacidade para isso, né? Estamos falando de lei de 20 bilhões, né? O mercado segurador ele não tem essa capacidade, ou tem essa capacidade, mas uma empresa só não faria um seguro de 20 bilhões, né? As empresas não têm esse costume de contratar uma pólice tão robusta para esse tipo de indenização. Quais seriam os valores que a gente poderia imaginar, trabalhar nesse contexto, já que você falou que talvez num caso como Americanas, esse tipo de seguro especificamente não conseguiria chegar nessa valoração, Rodolfo? A gente vê empresas de capital aberto, a gente vê alguns valores, né? Assim, o seguro de D&O ele acaba de empresas menores que contratam apólices no valor de
500, 1 milhão de reais, até empresas que contratam 250 milhões de dólares, enfim, 300 milhões de dólares, que isso seria uma capacidade para uma empresa desse tamanho, tá? Maravilha. E como que as diferenças, né? A gente sabe que existem, obviamente, diferença de lei, de regulação entre os países. Como que essas diferenças impactam, né, nessa estruturação das apólices, na cobertura oferecida, nas empresas multinacionais, ou até mesmo, não sei exatamente se é o caso, mas especificamente Americanas, a gente viu diretores se refugiando em outros países. Isso poderia também ter algum tipo de cobertura, fazer alguma movimentação em cenário internacional? Como que seria essa movimentação, Rodolfo? Hoje as apólices no Brasil, algumas têm um âmbito mundial, né? Então, se você estaria coberta por qualquer reclamação globalmente, né? Você poderia ter uma reclamação. Isso a gente teve, por exemplo, no caso da Petrobras, onde a reclamação teve uma class action lá fora dos acionistas minoritários. Enfim, isso você consegue também ter uma cobertura no âmbito mundial, né? Você consegue ter uma cobertura onde abrange todos os países e você consegue ter uma cobertura e uma segurança dentro desse seguro contratado aqui no Brasil. Inclusive, Rodolfo, para tentar entender ali um pouco mais, como que as empresas elas podem se preparar, de repente, ali para lidar, né, com potenciais sinistros também do D&O, de que forma, né, de uma forma mais eficaz, tentando minimizar, de fato, ali os impactos negativos, como no caso de Americanas? Eu acho que assim, o seguro de D&O é um seguro que... seguro a gente não quer usar, né? Isso é a grande verdade. Né? O seguro a gente quer sempre... a gente faz para não usar. Mas a ideia é que a gente tenha sempre todas as informações, uma clareza, né? A gente, quando faz uma cotação, a gente pede a maior clareza dentro das informações que a gente pede, a gente olha os balanços das empresas, a gente olha os questionários e as informações que são encaminhadas para a gente. Eu acho que as empresas também têm um grande papel dentro das suas políticas internas, de compliance, de avaliações, enfim, de tratamento da informação, quem toma a decisão. A seguradora ela vai ver um reflexo, né, do que está dentro do balanço, dentro do que está dentro do questionário, de risco, que a gente vai avaliar os riscos dentro dessa empresa, e a gente vai ver toda a parte de compliance e também de toda a parte de auditoria que a empresa tem, né, toda a governança que essa empresa tem, para que a gente consiga fazer uma majoração e para ela também ter segurança do que os seus executivos estão fazendo também. Tentando entender, né, pensando aí num cenário mais para frente desta modalidade, né, como que, no caso, esse tipo de seguro D&O, ele poderia se adaptar, de repente, às novas demandas do mercado financeiro, com até mesmo ali, né, como a crescente utilização de inteligência artificial, blockchain, outras ferramentas digitais? A gente tem feito, isso é muito importante, eu acho que as informações agora elas são bastante abertas, né? Hoje você já tem aí bastante ferramentas para buscar informações na internet, né? de processos, de validações financeiras e etc. E isso tudo as seguradoras já estão começando a trabalhar, já vem trabalhando há muito tempo, as informações via inteligência artificial, para que você consiga também ter um compilado e você ter mais segurança na sua decisão de quem você vai segurar ou não, né? E as empresas também têm esse papel de usar a inteligência artificial para fazer mais controles, mais processos, para que a gente possa ter uma visão única dentro desse processo como um todo. Maravilha. Bom, acho que bastante esclarecedor aqui para a gente. Quero agradecer, muito obrigada, viu, Rodolfo, por nos ter atendido, justamente para a gente entender mais, principalmente num dia, né, no qual ali comecei essa entrevista falando, né, sobre esta questão envolvendo Americanas, assumindo esta fraude, muito pertinente para a gente entender de fato o papel dos seguros. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Bom dia para vocês.
Obrigada. Tá aí, então, Rodolfo Boca é o sócio da Globo Seguros, trazendo, né, visões importantes. É o que ele até falou, né? Ninguém quer usar o seguro, mas quando precisa e acontece, que bom que se tem o seguro, ou se não tem o seguro, aí a gente fica, né, Felipe, falando, por que eu não fiz o seguro, né? Enfim, é uma proteção importante, seja ela para qual modalidade for. Paga para não usar, né? Paga seguro de usar. Carro, seguro de vida, seguro esse principalmente, de imóvel, né? De vida, plano de saúde. Quer usar. É isso, mas é importante, até é só para a gente pontuar, né, Paula, no contexto da educação financeira, no contexto das nossas finanças pessoais, é muito importante a gente ter proteções, né, que acabem trazendo uma segurança, acabem trazendo uma retaguarda em casos extremos, que são esses que a gente está falando aqui na relação do seguro. Seja de carro, é um caso extremo, ninguém quer se envolver num acidente, mas às vezes acontece. Seguro de vida também são casos extremos e nesse contexto de proteção é importante termos seguros para efetivamente não onerar o nosso patrimônio, não onerar nossos investimentos, não ter, né, nenhum tipo de impacto negativo na construção e na evolução do patrimônio. Por isso que a gente também nesse contexto aqui de investimentos e de educação financeira fala bastante sobre seguros, sobre essas proteções, justamente para trazer uma tranquilidade, trazer uma retaguarda em momentos extremos. Então, seguro acaba, em último caso, ali sendo um investimento, porque a assimetria é muito grande, né? Quando acontece um evento como carro, como vida, como saúde, enfim, os gastos acabam superando muito mais do que aquele investido mês a mês nessas proteções. Então, é importante ficar de olho e colocar no radar do planejamento financeiro a necessidade dessas proteções. Muito bem. Vamos lá, 11h46.